é o seu destino? Qual é o seu clã? Começa agora o Clandestino, o seu podcast cristão de ideias itinerantes. Somos um clã rumo ao destino que ele já nos mostrou. Eu sou Danilo Cerqueira e estamos de volta. Uhul! Fala galera, bem-vindos à segunda temporada. Eu sou Asna Maltês e nessa vida existem 3 coisas muito difíceis de dizer. Me perdoe, eu estava errado e no ninho de mafagafos há 7 mafagafos. Fala galera, Túlio Ramos aqui na área, estamos de volta com a segunda temporada do podcast Clandestino e o futuro é agora. Rede Globo. Plim, plim. Eu me sinto confortável pra falar sobre o futuro, mas... Porque ele é Deus pertence, né? Porque ele é Deus pertence. Tá certo. Porque eu acho que o futuro, apesar dele ser abstrato, eu acho ele menos abstrato do que o presente. Porque o presente, em tese, ele não existe. O presente, ele não existe. Porque ele não existe no contexto de... O presente que eu estou falando aqui já é passado. Certo, mas vamos lá. Não, ele existe, porque... Ele existe por um breve período. Não, exatamente, só que o lance é isso. Aí, muitas vezes a gente até apresenta esse conceito como se ele fosse... de maneira igual, dividisse o tempo, né? Passado, presente e futuro. Isso de fato não existe. Você tem um pedaço gigantesco que é passado, um pedaço gigantesco que você desconhece que é futuro, e um ponto de encontro... Pode nem ser tão gigantesco, pode ser tão rápido quanto o presente. É verdade. E o ponto de encontro que é o presente, ou seja, esse estralo, no momento que ele foi feito, ele era presente e se tornou passado. Imediatamente, é. E agora vamos ao pretérito perfeito e o mais que perfeito. A gente tem coisas assim, por exemplo, vocês costumam fazer aquelas listas de ano novo, de resoluções do ano novo, que você vai fazer durante o ano? Vocês fizeram nessa virada de ano pra 2021? Nunca fiz. Faço sempre. Todo ano eu faço. Sério? E você já tem alguma coisa que já está em andamento? Tem várias. Pô, abre aí pra gente. Não, eu vou falar tudo, né? As paradas que eu não falo, mas, por exemplo, normalmente eu faço a lista, eu boto metas aqui. Algumas são simples, tipo assim, tem umas que são nada demais, por exemplo... A mais sem graça de todas aqui. Beber mais água. Eu preciso beber mais água porque é uma parada que, tipo, eu tenho um problema com isso. Precisa fazer uma resolução de ano novo. Tá aqui na resolução. Eu tava escrevendo, aproveitei e escrevi. Ler 2 livros por mês. Algumas metas assim, por exemplo. Eu já furei porque no mês passado eu só li 1. Então eu já tô em dívida. Tá no lucro. Vai ter que ler 3 agora. Pra poder... Mas aí coloquei alguns aqui. Desenvolver discipulado aqui na nossa comunidade. Dormir cedo, acordar cedo, que é uma parada que pra mim é muito complicado, porque eu durmo tarde e acordo cedo. Eu também. Entendeu? E consistência na atividade física, né? Porque, tipo, o mais importante que eu penso é consistência, né? Independentemente do que a intensidade. Coisas assim, entendeu? Mas eu sempre faço isso. Começo o ano ali no primeiro, aquele dia da preguiça. Eu normalmente pego o celular ali no bloco de notas e coloco assim umas 10, 12 metas pro ano. Sempre faço isso. Eu vou fazendo meta durante o ano e já vou desistindo nesse mesmo período, assim. Cara, assim, o meu bloco de notas, assim, não tanto quanto o Agnes, né, mas o meu bloco de notas, ele serve muito quase que ali pra, que seria antigamente o lance do diário, assim, sabe? Tipo assim, por exemplo, eu tenho um que é de viagens, por exemplo, lugares que eu já fui e que eu quero voltar aí, e lugares que eu nunca fui e que eu quero ir. Só que, sei lá, do nada eu tô achando assim um documentário, daqui a pouco você passa por um... ir pra esse lugar. Velho, eu preciso ir pra esse lugar. Eu pego o celular na hora, como se fosse adiantar alguma coisa, como se fosse a compra de uma passagem. Camboja. Aí eu escrevo na hora, preciso estar nesse lugar. Aí daqui a pouco essa lista é muito grande, esse lugar não preciso estar lá. E tipo, apago, assim, sabe? Então, eu tenho lista pra tudo. Projetos pra igreja, vários, né, que surgem assim, eu vou e anoto, boto o nome das pessoas que eu acho que tem a ver com o projeto, pra depois entrar em contato com elas. Às vezes eu vejo o ano terminando e eu não entrei em contato com essas pessoas, não comecei esse projeto. Mas o ano acabou. É verdade, tchau. Esse lance que inventaram de 31 de dezembro e 1º de janeiro, né? Reboot. Total. Mas eu faço isso. Eles são planejados, pragmáticos. Eu geralmente deixo a meta aberta, aí quando eu alcanço a meta, eu dobra. dobro a meta. Não, eu nem ponho meta, nem alcanço nada, porque eu não planejo nada, não. Bagunçado. Você vê minha vida é relacionada igual isso aqui, ó. Olha quantas janelas aqui de internet aberta, olha quantas abas. Mas aí, vocês acham que isso, tipo, claro que a gente tem um norte de vida, a gente tem até, eu acredito que o
Dan também, ele vê assim, pô, no fim do ano eu quero tal coisa. A gente trabalha com isso. A gente traça um objetivo e vai alcançar aquela meta. Talvez não com a sistemática até que o Tulião falou. Anual. Né? Anual, mensal, semanal. Mas a gente tem um objetivo. Vocês acham que traçar metas para o futuro deixa a gente mais ansioso ou mais disciplinado? Na experiência pessoal de vocês. Então, eu sou um cara extremamente ansioso. Então se você, na verdade, você me fez até refletir uma parada agora que você perguntou. Talvez eu escreva porque eu sou ansioso. Então parece que é como se eu pudesse já estar vivendo um pouquinho daquilo que eu quero viver. No momento que eu tô ali colocando, é como se, não, eu já dei um pontapé, sabe? Tipo, o cara que vai começar a correr, compra o tênis, né? Tá lá o tênis, eu já comprei o tênis, né? Tipo, então... Vai comprar o carro, compra o chaveiro, já tem o chaveiro. Então, mas eu sou um cara bem ansioso e não sei até que ponto isso me ajuda nas minhas resoluções, não, mas eu tornou meio que um hábito pra mim. É um tipo de ansiedade também que, por medo da frustração de não conseguir alcançar algo, eu evito fazer. Eu tô com você, Dan. Eu tô com você também. Tipo, eu não gosto de cumprir horários. Eu evito... Sério? Nem sabia. Muito embora eu precise, entendeu? Na minha vida. Eu tinha muito isso. Poxa, eu tenho que estudar pra que as pessoas esperem por mim, não que eu espere por elas. E aí, não deu muito certo isso. Mas isso funciona bem com as metas. Eu não quero me frustrar. Então, às vezes, eu nem escrevo. Mas eu acho que isso é um sintoma. Olha, o contrário. Isso vai pesar a balança pro lado oposto. Pro lado oposto. Tipo, isso é um sintoma, talvez, da nossa indisciplina. Assim como escrever de Túlio é um sintoma da ansiedade dele. Eu tô falando com vocês e tô olhando aqui meu bloco de notas. É engraçado que tem umas coisas que eu escrevi, depois, agora eu leio e eu não entendo nada. Tipo, tá entendendo? Tinha uma frase solta, eu falei assim, o que essa frase significa, velho? Tipo, não significa nada, velho. Porque você não é mais aquele Túlio, você já é um ser evoluído, sabe? Você já... Clarice Lispector. Não, mas ó... Mas interessante você ter falado isso, cara. O Rio nunca passa 2 vezes no mesmo lugar. Tipo assim, mas interessante você ter falado isso. Tem uma... Apesar de vocês ficarem brincando aqui da Globo, a frase que eu falei que o futuro é agora, é uma frase de Chico Science. Chico Science, que era tipo assim, um dos caras, vocês devem conhecer, né? Do Nação Zumbi, que morreu no acidente de carro nos anos 90. E tem uma outra frase dele que é muito boa e que tem muito a ver com esse lance que a gente falou há pouco. Que ele diz assim, nós temos a mesma idade. Não. Tem uma frase de Chico Science que ele diz assim, um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Cara, essa frase, ela me traz... Ela transcende em vários exatamente. aspectos. E esse aspecto que a gente gente quando falou... eu falei do futuro do presente, vocês disseram que não era bem assim. É o mesmo sentido. Mas, cara, essa frase me remete a essa reflexão. Um passo à frente você já não está mais no mesmo lugar. Então, às vezes a gente tá parado, às vezes, né, por causa dessa ansiedade, fazendo 1000 planos, 1000 resoluções, e a gente não toma a iniciativa, assim, né? A gente não avança e não entende que, cara, um passo à frente você já não está mais no mesmo lugar. Você já estaria em uma nova conjectura, em uma nova perspectiva, em um novo prisma. Eu acho que a gente puxa aqui, né, a gente tá falando do presente, de não ser tangível e tal. Eu acho que o presente, até se chamar presente, já traz um sentido de tangibilidade, de materialidade. Sim. Porque quando você recebe um presente, é algo bom. Então, o futuro, ele só deixa de ser futuro quando ele se torna presente. Quando ele se torna um presente na sua vida. Então aí você vê como lidar, porque às vezes a nossa ansiedade, esse medo da resolução do futuro, a gente acaba sempre jogando o futuro pra frente. E como esse futuro nunca se torna um presente pra gente, ele sempre vai ser alguma coisa que a gente teme. Perfeito. A gente acaba sempre com uma sensação nostálgica de que os tempos anteriores eram muito melhores e que nada tá bom agora, né? Nada tá bom agora. Antes era sempre muito, muito melhor. E a gente tem isso também com uma pressão social do sucesso, do ser bem sucedido, de você ter um empreendimento antes dos 20 anos, você ter seu primeiro milhão antes dos 30, e uma ansiedade enorme para que se chegue os dias de glória, porque os dias de luta ninguém já aguenta mais. Frases prontas. E aí eu tô olhando aqui as minhas listinhas, né? De inveja do povo. Tipo, você tem um amigo que já é coordenador de uma empresa, enquanto eu tinha acabado de começar um estágio. Um fulano que já tinha viajado 3 continentes, e eu que namorava na casa de meus pais e não tinha saído do meu estado. Um outro Beltrano, sempre tem alguém, a gente tem um primo assim, né? O primo que passou no concurso público, que não sei o que, só voltou a entrar na NASA. E você reprovou a matéria da faculdade. E aí a gente vai comparando com as outras pessoas, e o nosso presente e a ansiedade do nosso futuro só aumenta. E aí, como é que fica a nossa mente em relação a esses anseios? Porque, assim, como é que vocês trabalham isso com vocês? Eu digo no sentido de que sempre é uma dúvida se a gente tá no caminho certo ou não.
Porque parece às vezes que tá todo mundo muito alegre, todo mundo muito perfeito. Recentemente eu vi uma pessoa falando no Instagram, ele é um cara, até apresentei conheci bastante sobre ele com o Túlio, que é o Ronaldo Irata. Ele é um cara bem sucedido e tal, e ele tava falando sobre essas frustrações, né? E o problema dessa frustração que a gente gera é porque a gente começa a pautar a nossa vida em cima da vida de outras pessoas. E foi uma comparação mais ou menos isso aí que você tá falando, né? Ele falando que juntou ele e um colega dele, um amigo. O colega se tornou um amigo, né, no decorrer do tempo. Eles formados, e aí disse que o cara virou pra ele e falou, cara, a gente já tem 5 anos de formado, a gente não tem nada, velho. Começando a dar aula agora, ele hoje é uma pessoa conceituada e bem conhecida por conta da posição como professor. E aí ele, o amigo dele, né, não, pô, a gente não tem nada. A gente olha aqui pro lado fulano, entrou pra... Assim que a gente formou, ele já entrou pra Marinha. Hoje já tá ganhando tanto há tanto tempo, tá tenente e tal. E fulano fez aquilo, não sei quem abriu uma clínica com não sei quem e tal. E aí ele falou uma coisa que é a chave, tipo, quando você olha pra você, o que você tá fazendo? Qual é o seu objetivo? Até onde você consegue enxergar? Que é o ponto que você quer alcançar. E aí você, olhando isso e sabendo quem é você e aonde você quer chegar, se alguém viesse e quisesse investir em você, o que você falaria? Você acha que você falaria pra ela, eu valho? Ou você ia falar, não, investe em fulano e ciclano, que ele já tem uma clínica, ele já tá não sei onde e tal. Você se garante. Aí ele falou assim, eu me garanto. E o amigo dele falou, eu não sei e tal, pô, como é que você sabe? Ele, eu sei porque eu me conheço. Então a gente tem que se conhecer pra saber onde a gente quer chegar. E aí o ponto que eles estavam conversando é que, poxa, dependendo da área que você se forme, você só vai ter uma resolução financeira de falar assim, pronto, já me paguei e já estou recebendo e realmente ganhando dinheiro a partir do 10º ano depois de formado. Então até metade disso aí você está só pagando que você investiu no seu processo. Depois disso aí você começa agora a montar, galgar alguma coisa para se estabilizar, para conseguir pagar a segunda etapa da sua vida, que é a sua estabilidade, para a partir daí você falar, pronto, agora estou ganhando dinheiro. Algumas pessoas vão fazer isso mais rápido, outras vão fazer isso mais devagar. Mas isso aí dá pra gente aplicar em tudo na nossa vida. Nesse lance da comparação que a gente falou, eu particularmente pra mim, assim, eu não entro mais nessa não, mas quando eu era mais novo eu entrava um pouco mais nessa. Sim. É mais frustrante quando você se compara com seus pais. Aham. Que aí, tipo assim, você fala assim, brother, velho, da idade que eu tô agora, tipo, meu pai tinha família constituída, tá ligado? Tipo, filhos, casa própria, e você fica, véi. Mas assim, ao mesmo tempo, hoje eu acho que não tem nada a ver fazer esse tipo de comparação, porque tudo mudou, né? São processos diferentes, o mercado se comporta de maneira diferente, os valores das coisas são muito diferentes, e por mais que você ganhe, por exemplo, hoje um profissional ganha mais do que ganhava 20 anos atrás, só que as coisas encareceram em uma outra proporção, não é na mesma proporção, né? Então a gente vive uma outra circunstância, nós vivemos uma circunstância de escassez, né? E de menor distribuição, claro, aquela velha máxima, o rio só corre pro mar, né? Quem tem muito recurso permanece com muito recurso, mas essas questões que a Adna colocou, elas fazem muito sentido na minha cabeça, porque assim, ao mesmo tempo que eu comentei com vocês aqui que eu acho que eu sou um cara sonhador, assim, ansioso, eu me vejo como um cara extremamente sonhador. E eu acho isso muito positivo, velho. De tá sempre assim, eu tô vivendo uma circunstância agora, sei lá, eu tô na praia e eu tô ali, tipo, talvez porque eu também tenho um pouco uma veia mais empreendedora, assim, mas eu tô na praia, assim, passou um cara vendendo picolé, eu fico assim, poxa, cara, se tivesse picolé de água de coco. Pô, eu podia ter um negócio que era assim, que era assado. Sim. Poxa, eu podia fazer isso em tal lugar. E eu podia... Bem, sabe, tipo, independente das circunstâncias que eu tô vivendo, eu sempre fico viajando, assim, nas possibilidades, sabe? Tipo assim, olha aqui pra nossa comunidade, cara, se a gente vender essas cadeiras tudo aqui, botar as cadeiras em outra posição, mudar isso aqui e tal, sabe? Tipo... Bem-vindo ao time, já pensei isso também. Então, tipo assim, minha cabeça tá sempre a mil, assim, sabe, mano? O Turão levantou uma bola interessante, que é das gerações, né? Ele falou da nossa geração, e lá em casa eu tenho 3 gerações. A dos meus pais, a minha e a do meu irmão, que é 11 anos mais novo que eu. Então eu tenho ali o X, os Y, que são os millennials, e o Z, sabe? E cada geração dessa é marcada por uma pressão social, por uma característica, por uma ansiedade. Eu tenho ali, que é o X, que vieram depois dos baby boomers, aquela galera que saiu ali logo da Guerra Mundial, que era... pra construir o mundo, a galera do... A galera da recuperação. Da recuperação. Era a geração da esperança, né? Eu assistia os festivais daquela época. E é muito interessante você assistir. A Record ainda tem muito festival desse, tá no YouTube. Você pode ver ali toda aquela galera ali do... Que já é anos Contra 60. a cultura. É rico, velho. Muito bom, já vi também.
Você vê ali o Gil, o Caetano e todo o movimento contra a cultura ali na época. Muito bom mesmo. Não, É muito bom mesmo. É muito bom mesmo. Eu vi na pandemia. Na pandemia tava em casa, sem poder sair, sem fazer nada, eu assisti todos. Sim, eu fiz um exercício também de assistir os mundiais, né? Que era o Woodstock ali, logo no boom do Woodstock. A cara de tudo tá impagável aqui. E aí você vai ter ali o X. E a gente precisa entender isso até pra gente entender como é que esse pessoal vê o mundo, sabe? Esse choque de gerações é bastante marcante. O X, que é aquela geração ali entre os anos 60 e 70, eles tinham várias facilidades, ó. Eles eram sonhadores, buscavam uma individualidade. Era a época que as famílias eram muito grandes. Cada vó hoje, né, que é vó, na época, elas tinham 10 filhos, 8 filhos, a casa era muito cheia. Então a ansiedade daquela geração era casar para sair daquela situação. Sair de casa e depois construir uma vida junto. Que já é uma situação muito diferente dos Y e do Z. Os Y, eles querem primeiro construir as coisas e graduar e depois ter a sua casa própria, o carro, para depois então pensar em unir matrimônio. E diante de tudo isso tem um cara que ele escreve pro The New York Times, é o David Brooks. Ele diz o seguinte: eu tinha pensado que a magia da era da informação era nos permitir saber mais, mas então eu percebi que a magia da era da informação era saber menos. Hoje a gente precisa saber um pouco de tudo. O especialista hoje, ele tem essa figura de você é especialista, mas você em quais áreas? Você ser especialista só em uma coisa já não é mais tanto, sabe? A gente tá numa era quase que voltando ao... Porque tudo é muito cíclico, né, velho? Cíclico, velho. Ou seja, se você for ler o que eram as profissões do Da Vinci, do Leonardo da Vinci, é absurdo. Desde construtor de helicóptero até pintor. Sim, surreal. Mas enfim, tem outro cara que diz o seguinte, que essa geração atual, ela não é mais burra que as outras, só que eles têm uma inteligência diferente. E eu quero falar dessa ansiedade, que é muito marcante nessa geração, nos Y e no Z. Os Z são o pessoal aí dos anos 2000, 2010. É uma geração que tá hiperconectada, que é uma geração que é marcada pelo imediatismo, pela impaciência, e por isso não sabe lidar com dificuldades, com sofrimentos, com frustrações. Você chegou a ter internet de escada, mano? Claro. Quem nunca entrou de madrugada? Uma galera, vai velho. pagar um pulso só, abafando com o travesseiro o fundo do computador pro barulho do modem não chegar no quarto dos pais e acordar. Velho, o barulho do modem, se quem tá ouvindo isso aqui não sabe o que é isso, vai entrar na edição agora. Pois é, não, e a galera realmente Delicioso esse somzinho aí, ó, nostálgico. não tem noção de que na época você Pra carregar uma foto, meio. Ia carregando assim, aos pouquinhos, tá E a ligado? foto tinha o quê? 32 KB. exatamente. E impedir a linha telefônica, né, de funcionar. Exato. Você tirava o cabo do telefone. Aí se alguém atendesse, pegasse o telefone pra ligar, caía a internet. É a internet. A geração de hoje, os Y e os Z, não existe isso, velho. Se o seu celular, se o seu computador leva mais do que 5 segundos pra inicializar... Não, eu tava pensando sobre isso, sobre como a gente é extremamente ansioso, porque tudo é muito rápido. Sim. E a gente se torna, entre aspas, multitarefa, mas na verdade, eu mostrei aqui no começo, né, que a quantidade de abas que eu tenho aberta aqui no computador, que eu começo a ler uma coisa, eu falo, isso é legal. Aí eu já vi outra coisa, já abri outra aba. Sim. Quando eu vi aqui, eu tenho mais de... E às vezes eu mais passo pra 50 próxima abas. aba sem ter acabado de ler aquela. Eu sou muito acabei. assim, eu sou muito... Eu tô com mais de 50 abas abertas aqui, porque eu vou voltar aqui. Não voltei nunca. Então já reiniciou, aí eu abro o navegador de novo. Se deseja reabrir, restauro tudo. Não leio. Porque a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo e no final das contas a gente consegue fazer nada. No Safari, no celular, a mesma coisa, né? Fica aquele várias abas Eu tenho 500 abas abertas no Safari. Aham. Mas é isso, a gente então se acostumou com a hiperconectividade, com as respostas sempre rápidas. Isso é um problema, porque na vida nem tudo vai ser tão rápido assim. Quer dizer, quase nada vai ter uma resposta tão imediata. É legal, inclusive um parêntese aqui que exemplifica isso de forma bem visual. Aquele filme Clique, que é bobo, mas ele chega um momento que o Adam Sandler, né, o personagem do Adam Sandler, ele quer ver o que vai acontecer, como é que vai ficar, e ele começa a adiantar. Só que o controle da vida dele, entre aspas, nesse filme lá, ele, dando spoiler aqui, mas se você não assistiu até hoje, desculpe, isso não é spoiler. Não tem como, ele não vai nem achar a parte. Aí ele vai adiantando a vida e chega um ponto que o controle dele aprendeu o ritmo dele.
Então ele começa a não conseguir aproveitar os momentos. Acho que eu lembro que ele pula todas as doenças dele, a parte dos filhos, brincar com os filhos, ele pula. As partes de chateação, parte de sexo também, né? Ele pula. E aí chega um momento que ele não consegue mais aproveitar nada. E quando ele viu, já tá lá no final, já tá velho e não tem mais o que fazer. O interessante é que ele tá velho, ele conseguiu, ele já está colhendo os resultados, mas ele não presenciou. Ele não presenciou, ele não viveu. Isso. Cara, isso é uma reflexão. Muito boa. É o filme que você assiste, esse filme é besta, não, mas e se você parar pra pensar, ele foi quase profético, né, velho? Porque se você parar pra pensar... Quando ele foi feito... Exatamente. Porque nós, claro, era uma projeção do que seria essa sociedade... imediatista, e não só isso, dos dados, né, da quantidade de produção de dados. Então, cibernética, né? A gente até comentou sobre isso no outro episódio, sobre essa virtualização das relações, né? A gente às vezes tá em um determinado lugar... Foi vários, né? Águas... a gente, sei lá, o cara filma aquilo ali, depois o cara não vai assistir aquilo que ele filmou no celular, daquela cena. Não aproveitou e ele não momento. aproveitou em plenitude porque tava preocupado no ângulo, na luz, né, da filmagem que ele tava fazendo. Da filmagem ruim. Exatamente. Eu li uma entrevista do Clóvis de Barros e depois disso eu até escrevi alguma coisa sobre isso. Que é a nossa torcida a gente tá torcendo o tempo inteiro pra vida acabar, sem perceber que a gente tá torcendo pra isso. Sim. A gente torce pra semana acabar por causa do fim de semana, a gente torce pro mês acabar por causa do salário, pro ano acabar por causa das festas de fim de ano ou até das férias. E sem perceber a gente vai torcendo pra que a vida passe rápido. E a felicidade não seria o contrário disso. Não é quando a gente tá feliz que a gente quer que aquilo dure mais. Não é esse momento que a gente quer que dure pra sempre, que é a felicidade. E aí, a vida... vale mesmo a pena quando a gente tá torcendo pra ela acabar adiantando, né, esses momentos todos. Mas, mano, legal pra caramba você falar disso. Eu confesso, e pra quem tá nos ouvindo aqui, nós temos um excelente hábito de não conversarmos sobre o que vamos falar no episódio, então... Mentira. Eu não sabia que a Aiden ia falar isso. Aqui a gente estuda o roteiro. Aqui roteiro! Mas, cara, esse que você falou da fala do Clóvis de Barros, particularmente tem um tempo pra cá, eu tenho feito uma reflexão muito grande na minha vida sobre uma busca, quem sabe isso pode ser até um tema de um episódio aí futuro, leveza, sabe? Eu tenho pensado muito sobre isso, sobre leveza nas relações, leveza nas escolhas e uma certa desaceleração, sabe? Tipo o slow lifestyle, entendeu? Porque cada vez eu percebo que essa pressa, ela não faz muito sentido, velho. A gente só tem a perder. Cara, eu parei refletindo sobre isso dirigindo. De que quando eu tinha 18, 19 anos, eu achava que eu estava constantemente em uma corrida de Fórmula 1. Então, tipo, velho, buzinava, o sinal abriu, eu já tava buzinando e tal. Cara, hoje eu venho, velho, nunca pego a faixa da esquerda, velho. Tipo, pega ali a faixa do meio... Bota um podcast, bota uma música, sabe, velho? Podcast não, bota clandestino. Clandestino, claro. Eu tenho menos pressa, sabe? Com absolutamente... Exatamente. Bem isso, cara. Devagar porque já tive pressa. A Aiden Cantora foi sensacional. Foi sensacional, foi a melhor parte. Esse agudo aí, essa soprano aí. Agora, tipo... Cara, agora... Aí entra naquele paradoxo, né? Que é o seguinte. O cara, quando é jovem, que teoricamente, quando ele tem mais energia... Ele tá agoniado, afobado pro negócio passar. O cara que é coroa, ou idoso, sei lá que seja. Quer curtir um tempo de uma forma que ele não tem mais como fazer. Quer aproveitar o tempo de qualidade, mas ele já tem as suas limitações. A sabedoria. Então, assim, tô falando pra mim, tô falando pros meus amigos aqui, tô falando pra galera, todo mundo que tá nos ouvindo aqui. O quanto antes você der esse start de que essa pressa não vai levar a lugar nenhum. O quanto antes você der... E obviamente, a Aiden até perguntou um pouco sobre ansiedade. Eu não estou, obviamente, entrando numa seara aqui de uma questão patológica, de algo que você está tratando ou com medicamento, ou com acompanhamento profissional. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma maneira geral esse imediatismo da nossa geração. Quanto antes você fizer esse start acerca da necessidade de viver a vida com mais leveza, ou entender como lidar com o tempo, porque o futuro chegará, independentemente daquilo que você faça, eu creio que você vai usufruir mais, né, das suas experiências, da sua vida de maneira geral. Eu acho que o Túlio trouxe aí o X da questão, sabe? Não é só sobre o objetivo, sobre onde você quer chegar. Eu acho que a maturidade, ela ensina a gente que é muito mais sobre quem você quer ser quando você chegar onde você pretende. Hoje, exatamente hoje, eu conversei com uma amiga bem chegada minha. Tava desoladíssima. Chegada. Assim.
Podrão, velho. Desolada, velho, porque terminou com a namorada. Oportunidade. Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. E ela terminou o relacionamento agora e tá desolada. E é o seguinte, eu conversando com ela, né, dos motivos. O namorado dela, jovem também, a idade dela, tem cerca de 25, 26 anos. Ele resolveu aceitar uma proposta de trabalho e foi para uma outra cidade. E aí ele, na fase de testes, né, ele começou a se afastar dela, se afastar. Até que ele disse que não valia mais a pena o relacionamento assim e que ele queria focar na carreira dele. Compreensível. Choices, né? Escolhas e objetivos. Escolhas, objetivos. E ela muito frustrada com isso e me dizendo o seguinte: poxa, se fosse eu no lugar dele, eu jamais faria isso. Eu daria um jeito ainda de continuar e tudo, por mais que eu tenha uma carreira, por mais que eu tenha um sonho, uma ambição, uma meta. É sobre quem eu quero ser. Eu queria estar lá no futuro com ele. E sabe, eu quero falar pra você aqui que talvez esse diploma que tá tirando seu sono agora, que tá desregulando sua vida, talvez você nem use. Sua profissão pode mudar drasticamente. Talvez você nem precise de uma pós-graduação, de um mestrado, ou talvez a sua profissão ainda vai surgir. Sabe, é bem possível que essa correria toda, que sua carreira que você planejou, não dê em nada. E você acabe abrindo o próprio negócio, ou faça algo que se identifique, que vale a pena se debruçar sobre isso, se você encontre. Talvez você nem esteja num cargo de liderança no futuro próximo. Ou você tenha o azar de não ter um plano de carreira. Por mais que você tenha até calculado e planejado isso. Entendo que acho que o maior medo, a maior ansiedade nossa é do tempo, né? Do tempo que sentir que a gente está atrasado. Talvez a nossa maior ansiedade quanto ao futuro é justamente essa sensação de atraso. E aí quando a gente começa a cair, né, na maturidade, como tu estava falando mais cedo, é que a gente começa a perceber que o futuro ele não é um inimigo, e ele não é algo, uma criatura, um desconhecido que eu preciso domar e vencer. Ele não é algo que eu deva, não deva temer, mas é algo que eu deva estar pronto e preparado para alcançá-lo. Para que ele se torne, como eu falei lá no começo, um presente na minha vida. E presente, eu gostei da analogia, um futuro que se torne um presente. E aí, fazendo uma ponte aqui bem sutil, quando a gente olha na Bíblia, as alusões sobre futuro, sobre o desconhecido, a maioria das pessoas, não só descrentes, mas todo mundo, crente, o ateu, todo mundo teme, e você teme o futuro por conta de algumas ansiedades, por conta de algumas questões, mas principalmente por causa da morte. E é uma coisa normal com relação a medo. Tem medo de escuro, por quê? Porque no escuro eu posso encontrar a morte. Eu tenho medo de ficar sozinho, porque se eu morrer, eu não vou ter como aproveitar, não vai ter ninguém que me ajude a evitar algum processo, alguma coisa nesse processo de morte. E o futuro é justamente isso. No futuro é um lugar onde tudo acaba. E ao tempo que eu tento evitar o futuro, eu também corro cada vez mais pra lá, né? A resolução de tudo que a gente falou aqui, a gente corre em direção ao futuro, a gente corre em direção à morte, a gente corre em direção àquilo que a gente não quer alcançar. E quando mais perto daquilo que a gente não quer alcançar a gente vai chegando, a gente quer voltar. Loucura, né, velho? Aí já diz aquela música, né? Que quando a gente quer crescer e quando cresce a gente quer voltar de novo. Né? E independente das resoluções, a gente sempre teme isso. E a Bíblia ela traz uma esperança além disso. E isso que é reconfortante quase sempre, né? Porque ainda assim existe o desespero do desconhecido, do processo de morte. Porque a gente não foi feito, a gente não tá aqui para morrer. A gente foi criado para existir. E para existir bem, existir em felicidade, em bonança. Então, talvez, muitas vezes a pessoa sai desenfreada e eu não consigo planejar, eu não sei o que eu vou fazer. Eu planejei minha vida toda e agora deu tudo errado do que eu planejei. Eu desperdicei, tudo acabou. E aí agora eu vou viver loucão, vou viver carpe diem pra sempre. Aqui, meio que uma frustração pela falta de controle. O controle, então eu vou desenfreado. E o controle é meio que uma ilusão, né? Sim, e aí qual é o meu objetivo agora? O meu objetivo agora é só existir. E a partir do momento que eu só vou existir, eu não tenho mais pretensões pro futuro e o meu presente se esvai. Essa fala, Dan, me lembrou inclusive um texto que a gente encontra no Antigo Testamento do profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso 11. Aqui tem uma fala do próprio Senhor que diz assim: Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. O convite então é que a gente consiga depositar no Senhor
as nossas ansiedades, né, as nossas aflições, que a gente coloque pra frente o exercício, porque não é simples, de reconhecer que a gente não tem controle de absolutamente nada, nunca tivemos, na realidade, controle de absolutamente nada. Por mais que tenhamos a possibilidade de influenciar as nossas vidas e a vida de outras pessoas, nós não temos de fato. Isso poderia nos deixar desesperados. E quase sempre é o que desespera, o desconhecido. Sempre, exatamente. Mas, particularmente, quando eu leio esse texto, isso me traz paz. Sim. Né? Quando Deus diz ao seu povo de que os pensamentos que ele tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e principalmente para nos dar uma esperança diante de toda esse quadro que aparentemente não é animador, né? Esse quadro que aparentemente aponta para o fim, né? Aponta para um certo caos, aponta para algo que não é o que nós almejávamos. Deus, ele ressignifica absolutamente tudo e nos traz essa esperança, nos traz essa alegria. E não tem como a gente falar desse tema sem citar os clássicos De Volta pro Futuro. Tem uma cena muito legal em que o Marty McFly Andando de skate. Andando de skate voador, que até hoje não lançou. Chegou quase agora. Não, é interessante também o De Volta ao Futuro, né? Que eles falavam de uns negócios, umas tecnologias e tudo. A gente tá usando máscara de Kami. A humanidade. A galera mais evoluída tá zona de plástico, assim, né? É vivo, velho. Sem contar aquela que tem um furo no meio. Ridículo, velho. A gente tem que rir da nossa miséria. Daqui a uns 40 a gente vai olhar e vai dizer: que máscara é essa? Que a gente já tá usando máscara ainda. E tem uma cena massa que o Dr. Brown, ele tá ali, ele volta, né? Ele vem no passado, encontra o Marty McFly. E aí a Jennifer, que é a namorada do McFly, ela olha pra um papel que tá escrito a demissão do cara do McFly. Sim, e aí ele toma um susto. Aí ele diz o seguinte, ó: eu trouxe isso aqui do futuro e agora tá apagado. O que isso quer dizer? E aí o doutor responde: claro que você apagou. Seu futuro ainda não foi escrito. Ele não existe. Seu futuro é o que você quiser fazer. Portanto, faça. Nossa, velho, show de bola. Porque o futuro tá sempre pra frente. Galera, @podcast clandestino, nosso Instagram. Você também pode encontrar em todas as plataformas de podcast, de streaming, né? YouTube, Spotify, Deezer e tantas outras. Todas. Compartilhe esse episódio para outras pessoas. E o nosso site qual é, Danilo? Nosso site podcastclandestino.com, remodelado, novo design. Show de bola, é isso aí. Valeu, galera, até a próxima. Falou. Valeu.